Voltei! Estamos aqui, para começar a leitura do livro Como Prometido, as coisas que você só vê quando desacelera. Bem, é um livro que vai ser lido na íntegra, não vai ser uma síntese ou um resumo, é um livro que nós vamos ler mesmo ele todinho, e por isso nós vamos ter mais de um encontro. Então, esse é o primeiro encontro para a gente começar o capítulo 1. Então, o que eu peço para vocês? Que compartilhem para outras pessoas terem acesso a esse momento, para que outras pessoas vivenciem, ouçam essas reflexões, porque é um livro muito bonito e mexe com a gente. É um livro que toca. E mais do que fazer com que você reflita sobre o que o autor Raimin Sumin traz, ele provoca você a sentir. É por isso que vai ser uma leitura comentada e praticada. Então, esse é o objetivo, que você vivencie. Eu não consegui o livro para eu acompanhar, tá tudo bem. Nesse momento, se você não tem o livro, não tá no canal, porque quem me pediu, eu mandei o livro digital, não tem problema. É só você se acomodar aí, sentar, deitar e desenvolver a sua escuta. Escuta o que eu vou ler aqui para você, tá bom? Ok. Vamos lá. O prólogo, eu já falei um pouquinho sobre ele, né? Que é o início de tudo, tá aqui no canal. Então, quem perdeu pode ir lá e assistir. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui do que se trata esse livro. O autor é o Raimin Sumin, ele é coreano e ele é um monge zen budista e professor. E ele dava muito conselho para as pessoas que o procuravam, amigos, pessoas da comunidade, seus alunos, presencial, por e-mail e também pelas redes sociais. Até que ele foi convidado por editoras que acompanhou esses conselhos dele na rede social e convidou ele para produzir um livro com esses conselhos, com essas mensagens. Então, esse livro aqui é isso, né? É um compêndio de conselhos que ele falou, que ele deu para as pessoas como professor e como monge. Por isso que é um livro muito rico, que não combina com pressa. É um livro para gente degustar, para gente parar, se observar, pensar o que aquilo está fazendo conexão com a minha rotina e a minha vida. Em especial, eu quero dedicar a leitura desse livro para as mulheres. Mulheres que eu vejo que estão muito sobrecarregadas, assumindo muitas funções, mulheres ocupadas e que estão precisando muito de ajuda. Então, gente, eu vou começar aqui a desativar os comentários, porque daí a gente faz a leitura e vocês acompanham aí. Quem tá com o livro pode estar acompanhando, né? Como eu já compartilhei com vocês. E quem não tem o livro, apenas ouça e desenvolva a escutativa, tá ok? Ok, gente, nós vamos começar fazendo uma prática, né? Antes do capítulo 1. Então, o que eu peço para vocês? Que procurem deixar, né, o seu corpo bem relaxado. Procure, de preferência, sentar, né, ou ficar deitada numa postura mais confortável possível. E a gente vai começar se entregando para essa prática, né, para essa leitura, se entregando para esse momento que tem a ver com leveza, tem a ver com autoconhecimento. Então, permita-se agora fechar os olhos
respirar fundo e deixar o corpo o mais relaxado possível, trazendo mais leveza para todo o corpo, da cabeça aos pés, suavizando o semblante, soltando os ombros, relaxando as mãos, os dedos das mãos, relaxando os pés e os dedos dos pés. Respirando com consciência e presença. Se preferir, feche os olhos um pouquinho, para você se conectar com esse momento, com esse instante, preparando a mente e o corpo para receber todas as reflexões lidas nesse livro hoje. Desconectando das preocupações, deixando a mente fluir, suavizar, respirando, inspirando pelo nariz, expirando, trazendo um pouco mais de paz, de equilíbrio, de leveza. E agora, quem tiver de olhos fechados pode abrir com suavidade os olhos. E vamos começar a nossa leitura. Vamos lá. O livro ele começa em cada capítulo. Capítulo 1 chama Descanso. Em cada capítulo ele traz um texto sobre o tema desse capítulo e depois o autor traz mensagens pontuais, mensagens de conselho, mensagens de reflexão relacionadas ao dia a dia. Então vamos lá. O capítulo 1 tem o tema Por que sou tão ocupado? Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto: o mundo é agitado ou será que é minha mente? Costumamos pensar que a mente e o mundo coexistem de forma independente. Se alguém nos perguntar onde está a nossa mente, a maioria de nós vai apontar para a cabeça ou para o coração, mas não para uma árvore ou o céu. Percebemos um limite óbvio entre o que se passa na mente e o que acontece no mundo. Em comparação com o vasto mundo lá fora, a mente aninhada dentro do corpo pode se sentir pequena, vulnerável e às vezes impotente. No entanto, de acordo com os ensinamentos de Buda, o limite entre a mente e o mundo, na verdade, é frágil, permeável e, no fim das contas, ilusório. O mundo não é objetivamente alegre nem triste para produzir um sentimento correspondente em nós. Pelo contrário, os sentimentos se originam da projeção da experiência subjetiva da nossa mente no mundo. O mundo não é inerentemente alegre nem triste, ele apenas é. Talvez possamos entender melhor essa ideia a partir de uma conversa que tive com uma querida amiga que é uma monja budista responsável e meticulosa. Há pouco tempo ela supervisionou a construção de um salão de meditação em seu templo.
Depois de me contar, entre outras coisas, sobre a dificuldade para conseguir as autorizações necessárias e encontrar o profissional mais adequado para a obra, ela descreveu o processo de construção da seguinte forma: quando chegou a hora de escolher as telhas, eu via telhas em todo lugar que ia. Reparava no material de que eram feitas, na espessura, no formato. E então, quando foi a vez do piso, tudo o que eu enxergava eram tipos de piso. Eu naturalmente prestava atenção na cor, no tipo de madeira, no padrão e na durabilidade dos pisos que via por aí. De repente me dei conta. Quando olhamos para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a pequena parte dele que nos interessa. O mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. No entanto, para nossa mente, essa pequena parte do mundo é o universo inteiro. Quem aqui já passou por uma situação, sei lá, vou trocar de carro, quero comprar um carro de outra marca. E quando você olha na rua, você só consegue enxergar o carro da marca que você quer comprar. Não já aconteceu isso com você? Ou uma roupa, ou quando você quer engravidar, né, as mulheres, você só vê mulher grávida na sua frente, roupa de grávida, coisas de bebê. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que isso é um recorte desse imenso universo que a gente vive. E a nossa mente projeta nesse recorte como se ele fosse todo o universo. E quando as coisas não saem do jeito que a gente programou, idealizou, é como se o mundo desabasse e a gente sofre, né? Porque esse recorte para nós é muito significativo e a gente se apega a isso. Então ele mostra que o mundo externo e a nossa mente, nós dissociamos isso. E aí ele vai além aqui. No entanto, para nossa mente, essa pequena parte do mundo é o universo inteiro. Nossa realidade não é o cosmos, que se expande infinitamente, mas a pequena parte dele em que resolvemos concentrar nossa atenção. A realidade existe porque a nossa mente existe. Sem a mente não haveria universo. Quanto mais eu refletia sobre o assunto, ele segue o texto, mais essas palavras faziam sentido. O mundo existe porque temos consciência dele. Não podemos viver numa realidade da qual não estejamos conscientes. O mundo depende da nossa mente para existir. Assim como a nossa mente precisa do mundo para ter consciência dele. Olha, que interessante essa reflexão. Em outras palavras, pode-se dizer que a consciência da mente confere existência ao mundo. Aquilo em que a mente presta atenção se torna o nosso mundo. Se eu desejo focar minha atenção em algo específico, aquilo vai fazer parte do meu mundo. E aquilo que faz parte do meu mundo e que eu dou tanta atenção e valor, não é a mesma coisa que você dá tanta atenção e valor. Então, isso não significa que o meu tá certo, que o que eu acho, eu penso e eu cobro de mim é correto. Porque você pensa e dá valor e cobra diferente do que eu cobro de mim. Entende? O que ele quis dizer? Que o mundo é tão grande, mas a gente está dando atenção para uma coisa tão simples e se cobrando tanto quando algo, por exemplo, dá errado, né? Mas vamos seguindo. Visto dessa forma, a mente não parece tão irrelevante em relação ao mundo lá fora, não é? Não podemos nem queremos saber tudo o que acontece. Ficaríamos loucos com a sobrecarga de informação. Se olharmos para o mundo com os olhos da mente, como minha amiga fez,
poderemos facilmente perceber o que estamos procurando, porque a mente vai se concentrar nisso. E o mundo que vemos com os olhos da mente é limitado. Então, se pudermos treinar a mente para escolher com sabedoria e com foco de sua atenção, seremos capazes de experimentar o mundo de acordo com o nosso estado mental. O que é que você está dando tanta atenção hoje? O que está no seu foco mental hoje? Então, o mundo, a gente vê o mundo com os olhos da nossa mente. O que a sua mente projetou hoje? Não tem como a gente saber de tudo e ter acesso a todas as informações do mundo e do planeta. A gente ficaria louco, como ele disse aqui. Mas, normalmente, a gente foca a nossa atenção numa coisa só. Em algo que está fazendo sentido para a gente naquele momento. Como a amiga dele disse, ela estava mexendo com construção, o foco dela era as telhas, era o piso. E aquilo ia mudando de acordo com o que ela ia vivendo, precisando e focando. Então, é isso que ele está querendo dizer. Para a gente prestar atenção no que a minha mente está focando hoje. E ele segue. Como monge e professor universitário, sou atraído para muitas direções diferentes. Durante a semana dou aula e oriento pesquisas. No fim de semana, dirijo cerca de 2 horas para assumir meus deveres no templo de meu mestre. Durante as férias, minha agenda fica ainda muito ocupada. Preciso visitar monges mais velhos, servir de intérprete para aqueles que não falam inglês, ir a diversos templos, dar palestras e ainda arranjar tempo para minha própria prática de meditação. Além disso, sigo trabalhando em pesquisas e escrevendo artigos acadêmicos. Para ser sincero, às vezes me pergunto se um monge zen budista deveria ter uma agenda tão cheia. Mas então me dou conta de que não é o mundo exterior que é um turbilhão, é apenas a minha mente. E ele vai além. O mundo nunca reclamou de estar ocupado demais. Ao olhar profundamente para mim mesmo, tentando descobrir por que vivo tão ocupado, percebo que, até certo ponto, gosto de viver assim. Se eu quisesse mesmo descansar, só precisaria recusar alguns convites para dar aulas. Mas costumo aceitá-los de bom grado, porque gosto de conhecer pessoas que queiram meus conselhos e de ajudá-las com qualquer pouca sabedoria que eu possa ter. Ver as outras pessoas felizes é uma profunda fonte de alegria em minha vida. Isso aqui é um ponto interessante, porque quando ele diz que ele tem uma agenda cheia, ele diz que ele tem consciência disso e que ele gosta disso. Então, é algo para a gente parar e refletir, porque você conhece alguém que se vangloria de ter agenda cheia? De falar que está com o dia todo programado, que não tem tempo para o lazer, não tem tempo para nada, porque com a agenda cheia ele vai ganhar mais dinheiro. Né? É a soma que as pessoas fazem. E não tem nada demais a gente ter uma agenda cheia. O que não pode é a gente começar a desequilibrar por causa da agenda cheia. A gente sobrecarregar e pegar responsabilidades e coisas além do que a gente consegue. Então, ele mostra aqui que ele tem várias atribuições, inclusive nas férias, mas que ele se sente satisfeito de estar assim. E ele faz uma coisa de cada vez a seu tempo. Porque quem tem muitas responsabilidades e atribuições, normalmente acumula muita coisa. Você abre muitas abas e normalmente para fechar essas abas, se desconectar de uma coisa e abrir a mente para outra, não é fácil, não é para qualquer um.
Então, prestar atenção nisso, trazer a consciência para sua mente se essa sobrecarga, se esse excesso de ocupação está te fazendo feliz. Porque ele disse aqui, eu me sinto feliz, eu estou bem fazendo isso. Então, cabe aqui você fazer essa reflexão. Com a agenda cheia, do jeito que tá a sua rotina, tá te fazendo feliz? Você tá dando conta? Tá sendo possível? São essas reflexões que ele promove aqui, né? Você tá consciente das suas escolhas? Porque são escolhas. Quando eu digo sim para algumas coisas, eu tô dizendo não para outras, né? Se eu digo sim para todo o trabalho que aparece para mim, para um monte de coisa, de convites, eu tô dizendo não para outras coisas. Às vezes um tempo com a minha família, com meu filho, um momento de lazer para mim, um momento de descanso, né? E vamos seguindo. Há um famoso ditado budista que diz que todo mundo é Buda aos olhos de Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de um porco. Vou repetir. Há um ditado budista que diz que todo mundo é Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de um porco. Ou seja, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. É isso que eu acabei de dizer. O seu estado mental. Você experimenta as coisas que acontecem com você de acordo com o que a sua mente projeta. O que você projetou, o que você está visualizando, né, nesse momento. Quando a nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. E se está repleta de pensamentos negativos, o mundo ganha esse aspecto. O que ele quer dizer aqui? Ele quer mostrar que quando nós pensamos negativamente, vai dar errado, eu não vou conseguir, isso não é para mim, se cobra muito, eu preciso conseguir aquele emprego, eu preciso, aquela grande cobrança, você tá se enchendo desses pensamentos e dessas cobranças. Quando você vê somente coisas ruins ou negativas ou tragédia, você tá dando para sua mente mais atenção àquilo. Então é um equilíbrio, não é só uma coisa ou só outra. Portanto, quando estiver se sentindo muito sobrecarregado e ocupado, lembre-se de que há algo que você pode fazer. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. O que ele quer dizer aqui? Que o mundo é reflexo da nossa mente. Tudo que eu faço e direciono, eu projeto primeiro no meu plano mental. Primeiro, eu coloco aqui o que eu quero projetar, o que eu quero alcançar. E aí, se eu me cobro, eu estou projetando isso na minha mente. Se eu tô tranquila, né? Se eu entendo que eu não tô no controle de tudo, mas que a minha parte eu fiz, e vamos ver como é que o universo, né, conspira, mas eu fiz a minha parte, eu descanso ali. Então, a nossa mente é a que nos cobra, é a que faz a nossa vida ser uma tragédia ou a gente tá mais em paz. Não vou dizer que a gente vai viver alegre e feliz todos os dias. Nós somos humanos. A gente se entristece, a gente sente raiva, a gente sente tristeza, felicidade, mas o ponto principal é nós tomarmos consciência disso em nós. O que está me deixando tão entristecida? O que está me deixando com esperança? Né? O que está fazendo com que eu prospecte ali algo de bom para mim? O que eu ando, né, buscando alimentar a minha mente? Então, quando o mundo parece tudo ruim para mim, é porque eu projetei isso na minha mente. E eu vou dar um outro exemplo. Você
projeta que você amanhã vai para o seu trabalho, como normalmente você faz, mas amanhã é um dia importante, tem uma reunião importante, ou você vai participar de um evento importante ali no seu trabalho. E aí acontece que o seu relógio não despertou, ou no meio do caminho você pegou um trânsito, ou quando você desceu o pneu do carro estava furado, enfim, aconteceu alguma coisa e que você não vai conseguir chegar no tempo hábil lá para esse compromisso. O que a sua mente projetar é o que você vai sentir, é o que você vai dar de comando para as suas emoções. Então, entender que você não está no controle de tudo traz paz para a nossa vida. Entender que pode haver consequências de eu chegar atrasado? Pode, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou buscar uma solução. Pode ser que eu chegue na hora, pode ser que não. Pode ser que eu seja prejudicado por isso e pode ser que não. Mas sofrer por isso, por algo que você não está no controle. Então, quando o Haemin Sumin traz esse primeiro capítulo, falando por que eu vivo tão ocupado, por que eu sou tão ocupado, ele traz essa reflexão para a gente pensar. Eu estou tomando consciência das minhas escolhas? Por que eu vivo pegando tanta coisa? Eu estou dando conta de tudo? E a minha mente é que vai projetar aquilo que eu trago de sentimentos para mim. O mundo é reflexo da minha mente. Porque o mundo, a árvore está ali, o sol está ali, o céu, a natureza, está todo mundo, né? A natureza trabalhando de forma natural para que as coisas aconteçam. Né? O mundo está girando e está acontecendo naturalmente. O dia vai acontecer do jeito que ele tem que acontecer. O que vai mudar é como eu vou agir diante de uma situação. O mundo, o dia hoje pode ser um estresse para mim, como pode ser uma alegria. Depende de como eu trago a minha mente, como eu vou reagir de acordo com o que o cenário chegar para mim. Por isso que o mundo é reflexo da nossa mente. Ele tá ali, o dia tá ali, tá acontecendo para mim e para você. Mas o dia pode estar ruim para mim e pode estar bom para você dentro do reflexo da sua mente. Bem, e aí ele começa depois com alguns trechos de mensagem relacionada a esse capítulo. Muito legal. Eu vou ler alguns aqui. Com certeza não vai dar para a gente ler todos os trechos, mas nós vamos ler alguns para reflexão. O primeiro trecho aqui de reflexão. Conhecemos o mundo apenas pela janela da mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo. Foi o que eu disse. O mundo vai se apresentar aqui onde eu estou do mesmo jeito para mim, para minha vizinha, para o meu colega. O sol vai nascer. Eu tô aqui, vai chover. Ou vai estar ensolarado, mas o mundo ele tá ali. Ele tem o seu aspecto natural e o sol vai vir, as plantas vão fazer a fotossíntese, tudo vai estar acontecendo. Mas o mundo vai estar bom ou ruim para mim de acordo com o que eu vivenciar e projetar isso na minha mente. Outro trecho que ele traz. Eu me espremo no vagão do metrô. Há uma multidão à minha volta. Eu posso me irritar
ou pensar que é divertido não precisar me segurar em nada. As pessoas reagem à mesma situação de formas diferentes. Se olharmos mais de perto, vamos ver que não é a situação que está nos incomodando, e sim a nossa forma de enxergá-la. Olha que interessante. Você está num vagão de trem, todo mundo te espremendo, você está ali, e eu vou ver o mundo de que forma? Estressar e me irritar? Porque tá todo mundo me encostando e eu não tá legal? Ou eu vou falar, tô aqui. O que eu vou fazer? Vou me irritar? Eu vou, né, vou pensar assim, como que é andar no metrô sem me segurar em ninguém? Ele fez uma brincadeira aqui de como você pode projetar a sua mente. Então, se a gente for olhar mais de perto, não é essa situação que incomoda, é como eu me reajo a ela. Porque essa situação pode acontecer com duas pessoas e as duas reagir de formas diferentes. Eu fiz umas observações aqui, ó. No engarrafamento, você decide colocar uma música ou você decide se estressar e buzinar e xingar? Você está no engarrafamento ali, não está andando. O que você vai decidir fazer? Sujou sua roupa, quebrou um objeto, saiu fora do seu controle. Como você vai decidir agir? Então, são pontos que merecem assim, uma reflexão da gente, né? Das nossas ações e reações. Outro trecho. Tsunamis são assustadores, não apenas por causa da água, mas também por causa dos objetos que a água arremessa em nós. Tornados são aterrorizantes, não apenas por causa do vento, mas também por causa dos objetos que o vento ergue e joga em nós. Nós nos sentimos infelizes não só porque algo ruim aconteceu, mas também por causa do turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. Então ele faz essa comparação, porque não é o tsunami que é tão assustador ou os tornados, é aquilo que ele vai arremessando, né, diante dessas tempestades. E aí a nossa mente, não é porque, né, nós nos sentimos infelizes, porque algo ruim aconteceu, mas é porque a nossa mente fica um turbilhão de coisas. Não devia ter acontecido isso. Se eu tivesse feito dessa forma, não ia acontecer. Se eu tivesse agido assim, se a fulana tivesse feito de outro jeito. Então, esse cis e esse remoer as coisas que já aconteceu são os objetos que são jogados. Ele faz essa comparação. É a nossa culpa, é a nossa cobrança e são os cis. Não é? Isso não acontece com a gente? Isso não acontece? A gente se culpar por algo que aconteceu de ruim? Eu vou ficar triste, eu vou me entristecer. É o turbilhão de coisas, né? É o terremoto, ou é o tsunami, porque a tristeza faz parte dos nossos sentimentos. Mas o que nos aterroriza é esse turbilhão de pensamentos do que aconteceu, que eu fico me cobrando, me culpando, me julgando. Outro trecho. Quando tiver uma sensação desagradável, não se prenda a ela nem fique remoendo. Em vez disso, deixe-a em paz para que possa fluir. A onda de emoção vai recuar naturalmente, se você não alimentá-la pensando nela sem parar. Eu costumo dizer que toda vez que acontece algo, uma sensação desagradável, principalmente quando a gente faz algo ruim e a gente se culpa, a gente fica a todo momento pensando naquilo. E isso vem na nossa mente. Então, você está ali caminhando, você está fazendo alguma coisa, vem na sua mente. Você está escovando os dentes, vem aquilo na sua mente.
E aí você se deixa, né, ir no pensamento. E tudo que a gente pensa que é negativo pra gente, e aquela autocobrança dói, dá uma sensação tão ruim, parece que a gente revive tudo de novo. Então, qual que é o treino, né? Porque esse livro, ele traz na prática o mindfulness, o método mindfulness. O treino é você tomar consciência que pensou naquilo e se cobrou e deixar ir. Fala, peraí, eu não vou ficar pensando nisso, eu vou pensar em outra coisa. É difícil? Um pouquinho. Então, uma estratégia, pega o celular, vai ver um vídeo engraçado, vai ver um meme, vai dar uma risada, muda um pouco o foco. Isso te ajuda, né, a dar um sorriso, a ter mais leveza. E dali o pensamento vem de novo, vem aquela sensação ruim, mas você tira de novo. Você toma consciência disso. Então, isso também faz parte do método de atenção plena. Quando você treina sua mente a perceber, ter essa consciência e decidir tirar da mente, você não sofre tanto, porque você não fica remoendo aquilo que está te fazendo mal. E eu sei como é, porque a gente vivencia isso, a gente se cobra, né? Por algo de negativo, ou uma sensação desagradável que aconteceu com a gente. Mas a gente não precisa ficar ali, né? O tempo todo sofrendo. Isso é um sofrimento. Então muda o foco, decida não pensar nisso. A meditação ajuda. São essas observações que eu fiz aqui em relação a esse trecho. Seguindo, olha que legal esse exemplo aqui que ele deu. Para desgrudar a comida de uma frigideira, apenas despeje água nela e espere. Após um tempo, a comida se soltará sozinha. Não lute para curar suas feridas. Apenas despeje tempo no seu coração e espere. Quando suas feridas estiverem prontas, elas vão se curar sozinha. Olha que bonito, né? Que sensibilidade com a gente. Isso é ter respeito comigo. É cuidar de mim. Isso é autocuidado. É eu ter essa sensibilidade comigo. Então, não lute para curar suas feridas. Tá doendo? Viva esse momento. Tá doendo, né? Mas dê tempo ao seu coração. Vai passar. Vai passar. Eu preciso de um tempo. E aí, quando você começa a remoer aquelas feridas, aquelas dores, ou a perda de um ente querido, ou uma saudade, muda o foco, né? Que é o exercício anterior. Assista um vídeo engraçado, escuta uma música, converse com outras pessoas, procure mudar o foco e dê tempo. Esse tempo é necessário. Muito bonito isso, essa sensibilidade com a gente mesmo. Outro trecho aqui. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos relaxar de nosso esforço contínuo e dar boas-vindas à serenidade. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos desfrutar o tempo com a pessoa que está ao nosso lado. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos fazer as pazes com o passado e nos desapegar da nossa bagagem. A reflexão que eu faço aqui nesse trecho é que quando você fizer alguma coisa que te deixou tão feliz, sabe aquela sensação de dever cumprido? Aproveite esse momento, curta esse momento, se dê de presente, né? Quantas conquistas a gente passa, não estou falando de coisas grandiosas, não, uma coisa pequena que você conseguiu, algo que você estava planejando para sua casa, para o seu quarto, no seu trabalho, e você conseguiu e chegou esse momento, uma viagem. Então curta, festeje, comemore. E as pessoas estão perdendo isso. A comemoração está sendo muito curta. E logo já estou nas redes sociais, já estou fazendo outra coisa. E eu não curto esse momento com os meus. Então é o que ele diz aqui:
Se você se sentir satisfeito, relaxe, descansa. Nossa, eu fiz isso, foi difícil, eu consegui, agora eu vou permitir descansar. Agora eu vou relaxar um pouquinho, vou fazer algo que eu gosto. Isso é ver o outro lado, né? Quando você desacelera. Ter mais atenção para as coisas boas e satisfatórias, foi a anotação que eu fiz. Valorizar os bons momentos. Muito interessante. Seguindo. Se mesmo depois de muitas tentativas você não consegue mudar uma situação ruim, é preciso mudar sua forma de enxergá-la. Nada é intrinsecamente bom ou mal. Bom e mal são conceitos relativos. Compare a sua situação com a de alguém que, a seu ver, esteja pior que você. Agora, a sua já não parece tão ruim assim. Então, olha aqui como ele mostra que a vida é pedagógica, né? Ela, como diz a Lucilena Galvão, a vida é pedagógica. Ela nos ensina. Ela é perfeita. Ela tem a sua metodologia para que a gente aprenda. Então, mesmo depois de muitas tentativas, você não consegue mudar a situação ruim, então você tem que olhar a forma de enxergar aquilo. Se você percebe que, olha para a sua vida e perceba assim, está acontecendo coisas repetitivas com você? Então, assim, você mudou de trabalho e você está encontrando aquelas mesmas dificuldades, as coisas estão se repetindo. Ou com o vizinho, você mudou de casa, ou alguma situação em específico que você está passando, você está percebendo que situações repetitivas sempre aparecem? O que isso quer dizer? Mas por que acontece isso comigo? Já viu algumas pessoas falar, gente, mas eu sou flechado mesmo, só acontece comigo, e é do mesmo jeito, são as mesmas pessoas. Sabe também relacionamento, quando a pessoa tem um relacionamento abusivo, ou ela termina um relacionamento e começa outro, ela encontra a pessoa do mesmo perfil, repetitivo, situações repetitivas. Por que isso está acontecendo com você? Porque você tem que aprender alguma coisa. A vida é pedagógica. Então esse respiro e esse momento de silêncio que a gente dá na prática de meditação, esse respirar, esse concentrar em você, faz com que você permita se observar mais, respirar mais, olhar para você com mais carinho. Eu estou precisando de mais descanso, então permita-se descansar. Nossa, mas a louça tá uma sujeira, a cozinha tá tá um turbilhão de coisa. Como que eu vou me relaxar? Você vai encontrar um jeito de relaxar. Você vai encontrar um jeito de descansar. Todo mundo tem esse tempinho. Todo mundo encontra aquilo que mais precisa fazer sentido para você. Então é permitir. Primeiro você tem que abrir o coração para se permitir. Porque o tempo, você vai encontrar esse tempo. Nem que seja 10 minutos. Você deitar e pôr as pernas para cima um pouquinho e permitir silenciar, ouvir uma meditação guiada, ouvir uma música. Às vezes, a solução para um problema que está ali martelando na sua cabeça vem nesse momento de pausa e de espaço que você dá para a mente. Caso contrário, a vida vai repetindo, 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 até que você aprenda. Porque nós estamos aqui para aprender. Nós temos que aprender. Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui para evolução e aprendizado. Então, esse foi um pouquinho das coisas que você só vê quando desacelera. Desacelerar, que ele mostrou até agora para nós, é enxergar o mundo fora do que a nossa mente projeta. Entender
que tudo tá na minha mente, meu sofrimento e as minhas alegrias, aquilo que eu permito sentir e aquilo que eu não permito sentir, aquilo que eu seguro e quero ter o controle, aquilo que eu solto e deixo fluir, porque a minha parte eu já fiz. Esses são alguns, exemplos que o Haemin Sunim traz até agora nesse primeiro capítulo. Ele traz outros trechos ainda desse capítulo, só que não vai dar tempo para a gente concluir hoje. Nós vamos dar continuidade na próxima segunda-feira. E aí a gente segue continuando com essas reflexões sobre o capítulo 1, que é Por que sou tão ocupado? Por que você é tão ocupada? Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e pergunto, o mundo é agitado ou será que é a minha mente? Então, esses trechos procuram responder esse primeiro questionamento que ele faz aí no capítulo 1. Então, finalizamos essa primeira parte do capítulo 1, vamos dar sequência depois. Peço para que você assista de novo com mais calma e compartilhe para outras pessoas terem acesso a essa leitura comentada e praticada. Então, para finalizar, eu vou pedir para que você feche um pouquinho os olhos, respire fundo, deixe o semblante descansar, soltar. Relaxe os lábios, descanse a língua no céu da boca e deixe a respiração acontecer naturalmente, deixando a mente descansar na respiração, no aqui e agora. E numa respiração longa, profunda, enchendo o peito de ar, vamos abrindo os olhos, soltando o ar, dando uma espreguiçada. E finalizamos esse primeiro momento. Um abraço para você e até mais.